Verdades não são confortáveis, mas são absolutamente necessárias. São como um remédio amargo que não escolhemos pelo sabor, mas pela cura que ele traz. E uma dessas verdades é esta: estar na igreja não significa automaticamente estar em Cristo. A simples presença em um templo não é suficiente. Cantar canções de louvor não é suficiente. Servir em ministérios não é suficiente. Nem mesmo se autodenominar cristão é suficiente. A diferença entre aqueles que compõem a multidão religiosa e os que realmente são discípulos de Jesus se resume a uma única coisa: a cruz. Mas aqui está o ponto. A cruz não é uma joia para ser exibida no pescoço, nem um símbolo para estampar em camisetas. A cruz não é decoração. A cruz é condenação. A cruz é entrega. A cruz é renúncia. Não é algo que você veste, é algo que você carrega. Gálatas 5:24 declara: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Pertencer a Cristo vai muito além de identidade exterior. Significa que o velho eu foi pregado no madeiro. Significa que os desejos não são mais os mestres da sua vida. Significa que a carne já não dita o rumo das suas escolhas. E isso nos leva ao tema de hoje: o segredo silencioso que os 10% praticam todos os dias. A maioria começa animada, cheia de entusiasmo. Faz planos, assume compromissos, diz a si mesma: agora vai, mas logo se perde no caminho. Por quê? Porque a motivação é como fogo de palha, brilha forte, mas apaga rápido. Os 90% vivem nessa gangorra, ora empolgados, ora desanimados. Hoje cheios de fé, amanhã cheios de dúvida. Hoje comprometidos, amanhã distraídos. Mas os 10%, os 10% descobriram um segredo. Eles compreenderam que a vida espiritual não se sustenta de grandes explosões ocasionais, mas de pequenas práticas silenciosas repetidas todos os dias. Eles sabem que a cruz é diária. É uma escolha feita em silêncio, quando ninguém está olhando. É decidir morrer para si mesmo na segunda-feira de manhã, na terça à tarde, na quarta à noite. É renunciar desejos que ninguém mais conhece, mas que Deus vê. É cultivar hábitos secretos que não aparecem no feed, mas que transformam o coração. O segredo silencioso dos 10% é este: consistência espiritual. Enquanto a maioria vive de aparências, eles vivem de intimidade. Enquanto a maioria busca aplausos humanos, eles buscam a aprovação de Deus. Enquanto a maioria se contenta com religião, eles anseiam por transformação. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:22-23. Ele disse que muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? E ele responderá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que declaração aterradora! Essas pessoas não eram ateus, não eram incrédulos, eram religiosos ativos, faziam milagres, ministravam, falavam em nome de Deus e, no entanto, não pertenciam a Ele. Isso revela algo profundo. Deus não se impressiona com atividades públicas. Ele olha para o coração. Ele pesa intenções. Ele exige intimidade. A multidão pode ser enganada pela aparência, mas Deus não se deixa enganar. Os olhos humanos veem a superfície. Os olhos de Deus sondam o íntimo. É por isso que o segredo dos 10% não está no palco, mas no quarto secreto. Não está no microfone, mas no silêncio da oração. Não está no que é exibido, mas no que é escondido. Jesus também falou sobre isso em Mateus 7:13 e 14. Ele disse: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Veja o contraste. O caminho largo está cheio de gente. É confortável, permissivo, fácil. Não exige mudança. Não cobra renúncia. Não requer cruz. Mas o caminho estreito, esse custa algo. Custa orgulho, custa egoísmo, custa paixões desordenadas.
Ele exige que você diga não à sua carne, e sim à vontade de Deus, e apenas alguns escolhem esse caminho. Esses poucos, os 10%, praticam o segredo silencioso, a cruz diária. Então a pergunta é: em qual caminho você está? Entre os muitos que parecem religiosos ou entre os poucos que realmente vivem para Cristo? Porque a fé não é provada no culto de domingo, mas na segunda-feira no trabalho. Não é provada quando há plateia, mas quando ninguém vê. Não é provada nos momentos de louvor coletivo, mas nos momentos de tentação secreta. O verdadeiro teste não está em como você age na frente dos homens, mas em como você vive diante de Deus, quando ninguém mais observa. 2 Coríntios 13:5 nos exorta: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Testem-se a si mesmos. Examine-se. Você realmente crucificou sua carne? Você realmente renunciou sua vontade em favor da de Deus? Ou ainda se apega a pecados secretos e desejos egoístas? A verdade é que se Cristo habita em você, a transformação será visível, não de uma vez, mas ao longo do tempo. Seus desejos mudarão, seus hábitos serão moldados, seu coração buscará santidade. Os verdadeiros crentes não são perfeitos, mas são arrependidos. Eles não vivem sem falhas, mas não vivem acomodados nelas. Tropeçam, mas se levantam. Caem, mas não permanecem caídos. Eles são transformados constantemente pelo Espírito, não apenas aos domingos, mas todos os dias. Esse é o segredo silencioso, a fidelidade diária em pequenas coisas. Eles escolhem servir quando ninguém aplaude. Escolhem orar quando ninguém ouve. Escolhem perdoar quando ninguém agradece. Escolhem obedecer quando ninguém reconhece. Esses são os 10%, os poucos que trilham o caminho estreito. Não arrisque sua alma confiando em aparências. Muitos ouvirão um dia: nunca vos conheci. Não permita que essa seja a sua história. Hoje é o dia de escolher a cruz. Hoje é o dia de abraçar o caminho estreito. Hoje é o dia de viver como um dos 10%. Agora vamos orar juntos. Senhor amado, aqui estamos diante de Ti. Reconhecemos nossa fraqueza, nossa tendência de buscar aparência em vez de essência. Pedimos que examines nosso coração, quebre nosso orgulho, arranque nossa hipocrisia, purifica nossas intenções. Dá-nos um espírito humilde e obediente. Ensina-nos a praticar todos os dias o segredo silencioso dos 10%, a cruz diária. Tira de nós todo o desejo de agradar homens. Coloca em nós o desejo ardente de Te agradar. Ensina-nos a andar pelo caminho estreito, mesmo quando ele é difícil, mesmo quando ele custa lágrimas, mesmo quando exige renúncia. Dá-nos perseverança para não desistir. Dá-nos disciplina para permanecer. Dá-nos amor para servir em silêncio. Senhor, queremos ser encontrados fiéis no dia em que estivermos diante de Ti. Não queremos ouvir: nunca vos conheci. Queremos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Por isso, entregamos tudo a Ti. Nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, nossas vontades. Tudo é Teu. Em nome de Jesus oramos, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal de fé. E se você precisa de uma oração especial, compartilhe. Será um privilégio orar por você. Lembre-se, o segredo silencioso que os 10% praticam todos os dias não é grandioso aos olhos do mundo, mas é precioso aos olhos de Deus. Escolha hoje estar entre esses poucos. Escolha hoje viver a cruz. Escolha hoje ser fiel em silêncio, porque no fim, apenas isso importará.